Ser seu próprio Deus e viver para a própria glória pode levar o ser humano a um comportamento mais bestial e cruel. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real e mais um vídeo dessa série Deuses Falsos. É um vídeo que está sendo inspirado aí pelo livro de Timothy Keller, Deuses Falsos, né? Leva o próprio nome. E nós estamos continuando a falar das idolatrias, dos falsos deuses que nós construímos em nossa vida. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o poder e a glória. Na verdade, é mais uma ilusão de poder e de glória que nós, seres humanos, temos ou achamos que temos, né? Mas antes de continuarmos a falar sobre ele, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal, certo? E ativar o sininho também para as notificações. Então vamos lá. Então no próximo capítulo, acho que é o 5. Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, por favor, veja os anteriores que vai fazer mais sentido, porque a gente está seguindo aqui a sequência dos capítulos do livro, né? No caso, escolhemos esse livro porque também muito nos marcou, né? Mexeu muito com a gente. E quando a gente fala de idolatria, é uma coisa que não é muito legal, não é mesmo? Que mexe com o nosso coração. Tem um vídeo que a Evelyn fala, se eu não me engano, é o primeiro, em que ela fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, a partir do momento que não colocamos o Senhor Jesus Cristo primeiro, né, na nossa vida, o Senhor Deus, colocamos as outras coisas como ídolos. E muitas das vezes são coisas lícitas, são coisas assim que então são normais, mas a partir do momento que ocupa o primeiro lugar em nossa vida, nós vivemos para aquilo, olhamos aquilo e isso se torna um ídolo, um falso Deus. Então vamos lá. A busca por poder e influência pode se tornar uma forma de idolatria destrutiva, levando ao medo, à opressão e à demonização de adversários. Timothy Keller começa o livro, né, esse capítulo, na verdade, falando até dos regimes totalitários, como o nazismo, né, que mostrava que Hitler queria mostrar esse grande poder, né, essa grande glória, e só que, infelizmente, aquela idolatria levou ele a um comportamento mais cruel e demoníaco que teve. Então, os seres humanos lutam contra um sentimento de impotência e dependência. Olha só que interessante. Quanto mais a pessoa quer mostrar poder, mais ela é impotente. Ela não tem esse poder todo que ela gostaria de ter, que ela mostra. Decorrente do pecado original, né? Então, infelizmente, o nosso pecado, a nossa natureza humana faz com que a gente realmente não tenha esse poder todo, mas a gente cria essa ilusão, o ser humano cria essa ilusão. Buscando a vontade de poder para superar sua insegurança cósmica e fingir que não são limitados. Então, ao mesmo tempo em que o ser humano é inseguro, é limitado, ela quer mostrar que não é, que ela tem um superpoder, né? Uma super glória. E essa insegurança leva ao orgulho, onde o poder e a prosperidade da nação se tornam absolutos, vetando todas as outras preocupações. Timothy Keller vai usar esse exemplo, né, dos regimes totalitários, desses homens, né, principalmente na política, que eles, né, vão ao poder mostrando a sua glória, né, o seu poderio. Só que por trás disso há uma insegurança muito grande, né, e essa insegurança leva ao orgulho. Só que esse orgulho acaba custando muito caro, né, principalmente para o povo, para a nação que está sofrendo ao redor. E aí ele vai usar o exemplo de Nabucodonosor, né, ali o rei da Babilônia. E aí ele vai usar esses dois sonhos que Nabucodonosor teve. Primeiro da estátua gigante
que em algumas partes eram, né, uma de ferro, outra de bronze, outra de ouro. E aí somente Daniel, para quem, né, resumidamente a história, para o vídeo não ficar muito longo, Daniel ele interpreta justamente ali o poderio das lações. Né? A gente sabe que... E aí no final, ou seja, aquela estátua ela é quebrada, né? Aquela estátua ali cai. Então aquela estátua que significa, né, o poder humano, né, a realização, essa idolatria, a glória humana, seria esmagada por uma pedra cortada, e vai dizer, a Bíblia vai dizer, cortada não por mãos humanas. Então é o reino de Deus. Então todo o poder humano se desintegra no final. Só que Nabucodonosor, depois que Daniel teve essa interpretação, Nabucodonosor ele não mudou. Ele continuou, ele ainda se gloriava do seu poder, do seu reino, da sua glória. Ele olhava ali para o seu palácio e dizia, nossa, como eu sou maravilhoso, eu sou o top dos tops, top das galáxias. Até que ele foi afligido por uma doença mental grave, que ele passou a comer lá plantas, né? Ele viveu ali entre os animais. Então, ele viveu como um animal, como uma besta, né? Até reconhecer que o Altíssimo é soberano sobre os reinos dos homens, e o Altíssimo ele dá a quem ele quer. Então ele teve de reconhecer que somente Deus, né, o Senhor Deus, era o que tinha todo o poder, que tinha toda a glória, todo o domínio. Tudo estava debaixo das mãos de Deus. Então quem era Nabucodonosor na fila do pão, não é mesmo? Então ele teve uma lição muito dura que ele teve que aprender, ou seja, ele se tornou teve um comportamento de animal por causa do orgulho dele, por causa ali daquela arrogância que ele tinha, daquele poder, a ilusão que ele tinha de que tinha poder, mas era apenas uma formiguinha. Então, Heidi Keller vai dizer o seguinte, que a grande ironia é que ao tentar ser mais humano, as pessoas se tornam menos do que humanos, caindo nesse comportamento bestial e cruel. O orgulho transforma as pessoas em predadores. Ele vai usar até um exemplo, né, uma ilustração de C.S. Lewis, né, não sei se acho que é Lewis, né, em que ele usa, né, o episódio em que um garoto quer ser um dragão, se eu não me engano. Ele ali tem um desejo de ser enorme, né, ali potente, como um dragão, que não sei o que, ele se torna esse dragão. Só que é um dragão que é um monstro, né? Um dragão, uma besta. E aí com isso ele sofre por ser um dragão. E aí aí chega o Aslan, né, o leão, e ele fala, eu vou tirar as suas escamas. E quanto mais ele tirava ali aquela pele de dragão, doía, né? O garoto dizia que ele sofria muito, mas depois ele se tornou humano de novo e ele, tipo assim, deu graças a Deus, ele ficou muito feliz. Então, quando Nabucodonosor caiu em si, ele reconheceu o Senhor Deus como o Altíssimo, ao declarar que sua grandeza, a grandeza de Deus, é superior, e aí a sua sanidade ela foi restaurada. Então, só foi ele reconhecer Deus como o Todo-Poderoso é que ele voltou em si, ele voltou à sua natureza humana. Então, o exemplo e a graça de Cristo curam o nosso desejo de poder. Então, Jesus, ele ensina um caminho inverso, porque ele, Jesus Cristo, deixou a sua glória, né? Deixou o seu trono, o seu lugar ali, junto ao Pai, e ele veio na terra, né? Ele desceu ali, ele foi né? Ele abriu mão da sua glória para viver entre nós e morreu a mais humilhante morte que tinha na época. Então, Cristo ele nos dá esse exemplo inverso. Se você quer ser maior, você tem que ser o menor. E esse menor estar em servir o seu próximo. Então, o maior exemplo que o rei, né, o rei do universo nos deixou foi que ele lavou os pés dos discípulos. Ele ali ocupou a posição mais baixa ali naquela época culturalmente, que era o servo que limpava os pés
dos donos da casa, né, das pessoas, dos convidados. Ele limpou, ele lavou esses pés. E os pés naquela época eram muito sujos, né? A terra não era asfaltada, né? Não era aquela coisa, eles se sujavam muito. Então Jesus, ele limpou os pés dos discípulos, mostrando que esse é o reino de Deus. É um reino de ponta cabeça. Se você quer ser maior, você deve ser o menor. Se você quer honra, você deve primeiro honrar, você deve primeiro servir o próximo. E isso em amor. Interessante que em João, a partir de João 14, 15, 16, ele vai dizendo assim, né? Eu estou deixando aqui um exemplo para vocês, né? Façam tudo por amor, porque ele é o próprio amor. Então, tudo que Jesus fez foi por amor. Inclusive, quando ele morreu, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para salvar a humanidade. Então, e Tim Keller, ele vai encerrar, né? E eu vou aqui ler, que eu acho que vale muito a pena, porque são tantas informações que a gente não grava. Mas ele diz assim, né? O nosso nosso coração, desculpa aí, gente. Nosso coração declara: eu me levantarei e serei como o Altíssimo por amor de mim mesmo. Jesus, no entanto, disse: eu me humilharei, descerei bem baixo por amor a eles. Então tornou-se humano e foi à cruz, a fim de morrer por nossos pecados. Jesus perdeu todo o poder e serviu para nos salvar. Morreu, mas isso levou à redenção e à ressurreição. Portanto, se Jesus não tivesse feito isso, nós não estaríamos na presença, nós não poderíamos chegar à presença de Deus. Então foi necessário ele realmente ali deixar a sua glória, abrir mão para se tornar humano como nós. Então o exemplo e a graça de Cristo Jesus curam esse desejo de poder. Então não se engane, é uma ilusão, né? Achar que nós temos poder. No vídeo anterior eu falei sobre o dinheiro, que nós, né, em busca de poder, nós ali esbanjamos dinheiro ou nós corremos atrás de riquezas, né, de ter muitos bens. Só que isso é um desejo lá que está enraizado no nosso coração por causa do pecado. São desejos mais profundos, os pecados mais profundos. E o poder está incluído nisso. Então, somente se reconhecermos o nosso pecado, esse desejo de poder, o desejo de glória, necessidade e impotência, que nós, gente, não temos poder algum. E nos rendermos à sua misericórdia, então nos tornaremos seguros em seu amor. E assim seremos revestidos de poder de uma maneira que não nos leva a oprimir pessoas. Então, a partir do momento que nós detentamos de um poder, nós infelizmente oprimimos, né, ali destruímos tudo que está ao nosso redor. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se fez sentido para você, por favor não deixe de comentar. Continue nos assistindo, também assista aos vídeos da Evelyn que estão muito bons. Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau!